Senhor, ativa aqueles que o Senhor quer ativar nesta semana. Senhor, ativa aqueles que o Senhor quer ativar nesta semana. Senhor, coloca fogo naqueles que o Senhor programou para colocar fogo nesta semana. Senhor, ativa o dom da visão, o dom profético na vida daqueles que o Senhor preparou para esta semana. Não a nós, Senhor, mas para a honra da glória do Teu santo nome. O Espírito Santo vai te tomar nas suas asas. O Espírito Santo vai te tomar nas suas asas. Deus vai fazer aquilo que você esperou durante muito tempo nesta semana. Durante esses dias a gente estava vindo para a igreja orar às 10 horas. E quando eu orava na minha madrugada, nesta noite, eu peguei no sono dormindo, no sobrado, dormindo em cima da minha casa. O Espírito Santo me disse que essa semana é a semana do para. Esta é a semana do para. Deus disse que Ele vai se levantar como um regulador de trânsito. E vai dizer: para. Para o sofrimento. Para a lamentação. Para a murmuração. Para a tristeza. Para! E Ele vai dar luz verde para você passar. Você vai atravessar do outro lado. Você vai atravessar o rio. Você vai atravessar o deserto. Você vai atravessar o mar vermelho. Porque nessa semana o Senhor disse: para a maldição. Para Satanás. Para as enfermidades. Deus disse: para. Esta semana vai ser a semana da mudança da tua vida. Se você não diz amém, eu digo amém no teu lugar. Se você não diz amém, eu digo amém no teu lugar. Se você não celebrar, eu celebro no teu lugar. Se você não dançar, eu danço no teu lugar. Ai, 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 ai. Amém. Quem já ouviu esse hino, chuva? Você já ouviu? Ouviu aonde? Na Batista. Eu cantei que de repente o Espírito Santo me inspirou. Afinal ele já existe. Não sabia. Oh glória. Escute. Essa semana foi preparada para você. Pastor Gedeon, todos os cooperadores, obreiros dessa igreja sentaram, se juntaram e decidiram fazer essa semana para você. Esta semana é a semana do para na tua vida. O Edemás tem que acabar na tua vida, diga bem. Olha, nessa noite, eu não era o pregador dessa tarde, o pregador não conseguiu vir estar nos Estados Unidos. Mas Deus me mandou para colocar o fundamento, para colocar o alicerce desta semana. Eu vi apenas abrir, nivelar o caminho para os pregadores que virem a partir da manhã nos fazerem voar. Diga amém. Eu vou querer, enquanto eu ministro, se você tiver um papel, uma caneta, você escreva. Vou te dizer uma coisa, o conhecimento pode te levar 10 anos para você adquirir algo que você queria. Mas a revelação pode te dar em 1 minuto aquilo que você deseja. Ninguém entendeu? O conhecimento que você tem, que você adquiriu, pode te levar 10 anos para você conseguir aquilo que você quer. Mas a revelação, a palavra rema, que Deus vai te dar, pode ativar uma coisa em 1 minuto, que você esperou durante toda a tua vida. Se você ficar atento nesta noite, todos os lugares que eu preguei essa é a mensagem que eu amo. Deus derrama os seus dons espirituais. Deus ativa o seu povo. Nunca preguei essa mensagem em nenhum lugar e Deus não levantou profetas naquela igreja. É um ensinamento que vai te ajudar. É um ensinamento que vai te fazer entrar no teu destino profético. Deus preparou um destino para você. A Bíblia diz que nós somos predestinados. Significa que nós temos uma jornada profética. E através desse ensinamento, quando você entender, você vai entrar nessa jornada. Abra a tua Bíblia comigo. No livro de...
Primeira de Samuel, capítulo de número 10. Deus vai falar conosco. Em reverência à palavra de Deus, se coloca em pé. Aquele que não tem Bíblia se junta a quem tem ao seu lado. Vamos fazer a leitura da Sagrada Escritura. A conferência é uma coisa muito linda. Não sei se no Brasil é diferente, mas nós na África, e creio que nos Estados Unidos também, quando a gente faz uma conferência, a gente só discute um tema. Onde vários pregadores, a cada dia que passa, vão começar a falar da mesma coisa, mas de diferentes formas, segundo a revelação que Deus vai lhe dar. Amém? E hoje eu estou a trazer a minha revelação sobre esta semana profética. Eu estive orando ontem, e o que eu vou te ensinar nessa noite não é coisa que veio da minha vontade própria, mas é aquilo que o Senhor me passou e eu escrevi. Normalmente quem me conhece, eu não prego com os bolsos, mas fui escrevendo aquilo que Deus foi colocando no meu coração. 1 de Samuel, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 2. A epígrafe diz: Saul, o primeiro rei de Israel. A minha versão é diferente, mas eu quero que todo mundo lê. E quando eu terminar, pego uma caneta e pego uma folha, amém? Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: eis que já foram encontradas jumentas que procuravas, e o teu pai esqueceu o caso da jumenta, e agora aflito está por tua causa. Indaga a todo momento que terá acontecido a meu filho. Versículo 3. Preste atenção. Então dali prosseguiram rumo ao carvalho de Tabor. Encontraram 3 homens que estavam subindo para cultuar a Deus em Betel. Diga Betel. Um deles levando 3 cabritos, outros 3, outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que aceitarás. Aqui o profeta Samuel está a profetizar para Saul. Disse: você vai sair daqui, você vai se encontrar com 3 homens, com homens que estarão vindo da montanha, e eles vão ter na sua mão pães, azeite e vinho. E tu lhes saudarás, e eles te darão, e você aceitará. 5. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há posto um militar dos filisteus, e acontecerá que entrando na cidade, te defrontarás com uma trupe, com uma confrária de profetas. Diga trupe de profetas. Que vem descendo da montanha, do alto lugar, tocando liras, tambores, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Diga, eles estarão profetizando. Glória a Deus. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti. Noutras versões disseram que o Espírito do Senhor se apossederá, se tomará controle, possuirá o teu corpo. E terás manifestações proféticas. Com ele serás transformado em um outro homem. Diga um outro homem. Diga um novo homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Palavra do Senhor. Deus é contigo. Irmão Rogério, irmão Alexandre, irmão Rico, você irá se encontrar com uma trupe de profeta. Quando você se encontrar com essa trupe de profeta, o Espírito do Senhor tomará controle de você. E você também começará a profetizar. Na semana da conferência profética, você se encontrará com uma trupe de profeta. O Espírito do Senhor se apossederá de você, tomará controle de você, Raquel, e você profetizará também, e você se tornará um novo. Senhor, abençoa a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A todos quanto tu chamaste, tu escolheste, tu santificaste, tu glorificaste.
Senhor, santifica-nos, Senhor, nessa noite, porque a Tua palavra é a verdade. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Me sinto privilegiado por estar aqui. Quero agradecer ao anjo da nossa igreja, ao nosso pastor, pastor Gedeon. Porque se ele não desse a permissão, essa conferência não iria acontecer. Amém? Então, quero agradecer a Deus pelo pastor que nos deu, que é um pastor que está na visão. É um pastor que apoia, não só a visão dele, mas que apoia também a visão que os outros irmãos trazem, dizendo, pastor, vamos fazer isso. E o nosso pastor está apoiando. Devemos agradecer a Deus pelo pastor que Deus nos deu, um pastor humilde. Falo de coração. Já tive com muitos pastores e todos eles, a maioria, me decepcionaram. Amém? A maioria das pessoas que mais me decepcionaram na vida são pastores. Mas eu agradeço a Deus por este homem que Deus colocou no nosso caminho. É um homem normal como todo homem, tem os seus defeitos. Eu também tenho os nossos defeitos, mas aprendemos a nos amar e andar em conjunto. Amém? E dizer que cada vez que eu prego, eu gosto de pregar como se fosse da última vez. Porque eu não sei quando o Senhor vai me tomar. Não sei se amanhã eu vou para a América. Então, a cada dia que o pastor Simão pregar aqui, toma como se fosse da última vez. E eu também vou pregar como se fosse da última vez, com todas as minhas forças, com toda a minha garra. Escute, nessa noite eu não vim para te emocionar. Mas nessa noite eu vim para te ensinar e para te fazer entrar no teu destino profético. A Bíblia diz que o meu povo perece não por falta de jejum, não por falta de oração, mas por falta de conhecimento. A Bíblia diz que graça, poder, autoridade e paz vos seja multiplicado através do conhecimento do Cristo. Presta atenção. Significa, quanto mais eu tenho conhecimento da palavra de Cristo, quanto mais eu conheço a Cristo, mais Deus vai manifestar o seu poder em mim. Não há outra maneira de eu entrar no profético, não há outra maneira de eu poder usufruir do poder de Deus na minha vida se eu não conhecer a Deus. A Bíblia diz assim que se vocês guardarem meu mandamento no vosso coração, me amar de todo o vosso coração, eu e o meu Pai viremos e faremos morada em ti. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós pisaremos a cabeça da serpente e calcaremos o quê? Os leões. Mas para Cristo viver dentro de nós, o que é Cristo? É a palavra. Nós devemos esconder os seus mandamentos dentro de nós. E quando nós recebemos essa palavra, o milagre se torna fácil. Alguém ligou para mim, me viu fazendo um trabalho que Deus me usou fortemente, que eu estava revelando muitas coisas através do poder do Espírito Santo. Ele me disse, pastor, eu quero ser como você. Eu quero operar na mesma dimensão profética que você. Eu disse, meu irmão, manga dá manga. Manga não pode dar banana e banana não pode dar manga. Deus deu a cada um seu dom. Tudo bem, mas Deus também disse para nós que a gente pode buscar os dons. Falei, como você vai buscar os dons? Através da palavra. Quando você conhecer a palavra fortemente, quando você entrar dentro da compreensão da palavra, as coisas espirituais se tornam fáceis para você. Porque você terá a palavra dentro de você, você guardará o mandamento dentro de você, e Deus disse que eu e o meu Pai, Jesus disse, nos revelaremos a você. Não existe outro caminho para Deus se revelar a você, senão através da sua palavra. Por isso Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração. Ele não disse, eu guardei. Ele disse, eu escondi. Esconder significa que é para ninguém roubar. Esconder significa que é para ninguém tirar. Porque o mundo vai tentar tirar de você essa palavra. O mundo vai tentar arrancar de você dessa palavra. Por isso ele disse, eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. E a Bíblia diz que o Deus, o povo que conhecer o seu Deus, fará proezas. Nessa noite eu vim pregar para preparar um exército. Quando eu comecei a orar nessa madrugada, comecei a pensar sobre o profético. O Senhor me indagou, me disse, Simão, o profético não é um dom. E o Senhor já tivera começado a me falar isso durante a semana. Acho que partilhei com alguns irmãos, mas o Senhor aprofundou isso. Me disse, Simão, o profético não é um dom. Isso nenhum pastor me ensinou, nenhuma escola de teologia. Me disse, Simão, quando a Bíblia está dizendo que nos últimos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne, o profético não é um dom. Deus me disse, o profético é um movimento. É um movimento de velhos, é um movimento de jovens, é um movimento de homens de Deus.
E nessa noite eu não quero pregar para membros de igreja, mas nessa noite eu quero pregar numa reunião do Espírito Santo. Eu quero pregar para servos e servas de Deus, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus equipou para fazer um impacto para Cristo, para ganhar o mundo para Cristo. E Deus me dizia, o profético não é um dom, o profético é um movimento, o profético é uma estratégia que eu bolei, que eu preparei para ganhar o máximo de alma antes da minha vinda. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. No último tempo, significa antes da vinda de Cristo, Deus vai derramar esse Espírito. Para quê? Para nos dar poder. Para nós podermos ganhar o máximo número de alma e Ele poder voltar. Significa, se o avivamento não acontecer, se esse movimento profético não se levantar, vai atrasar a vinda de Cristo. A Bíblia diz que os últimos dias têm sido abreviados por causa de nós. O mundo está à espera da manifestação dos filhos de Deus. O mundo quer ver você manifestar o poder de Deus. E nessa tarde eu estava em casa, comecei a ver um videoclipe. E eu vi um pastor, o maior evangelista do nosso século, que está em vida. Evangelista Reinhard Bonker. Do ano de 2000 a 2016, esse homem ganhou mais de 36 milhões de almas para Cristo. 36 milhões, diga 36 milhões de alma para Cristo. Reinhard Bonker. E quando eu vi ele com a cabeça raspada com câncer, o meu coração começou a chorar. E Deus me disse, Simão, os vossos generais estão a morrer. Quem vai suceder esses homens? Quem vai fazer esses trabalhos que esses homens estão fazendo? E eu comecei a chorar. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu te prometo no mínimo 1 milhão de almas. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Os nossos generais estão morrendo. Os homens que têm usado por Deus estão morrendo. Quem vai suceder esses homens? Quem vai se levantar na brecha para fazer esse trabalho que quando esses homens morrerem, para continuar essa obra? Por isso Deus me disse que essa semana é a semana do para. É a semana da reflexão. Você vai entrar no RTT sim. Você vai receber mensagens sim. Mas eu quero que você entenda que você é um povo profético. Você é um movimento que Deus escolheu. Você é uma estratégia que Deus bolou para Deus te equipar, para você ganhar o máximo de alma antes da vinda de Cristo. Você quer unção para quê? Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para. Toda unção tem um objetivo. Jesus disse que a unção está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar a boa nova, para libertar os sentenciados à morte, para dar cego aos olhos. Nessa noite Deus vai derramar a unção, mas vai derramar a unção sobre aqueles que vão entender o objetivo dessa unção. Se você não compreender qual é o objetivo da unção, você não vai receber. E você vai dizer, o pastor Simão pregou em vão. O evangelho é simples, essa palavra simples que eu estou a pregar, mas acompanhado do Espírito poderoso, que vai engolir, que vai tomar controle da tua vida nessa noite, e a tua vida nunca mais será a mesma. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para. Nessa noite começa a pensar, por que você quer essa unção? Por que você quer essa unção profética? Quando você entender, Deus vai derramar. O problema é você se entender. Por isso é que eu disse, pega uma caneta e uma folha. Porque quando você entender, as coisas vão se tornar fáceis. Você não vai orar muito, porque você vai ter revelação, você vai entender, Senhor, eu compreendi que afinal de contas eu estava a orar para os irmãos me verem. Eu estava orando, jejuando, para eu profetizar na igreja para o pastor Gedeão dizer, ai, essa menina, essa serva de Deus é forte. Deus quer que você nessa noite tome a decisão. Diga, Senhor, me unge. Eu quero ir para o Paquistão. Eu quero ir para o Irã. Eu quero ir para a Índia. Eu quero ir para a África. Eu quero ganhar almas para você. Quando você entender isso, Deus vai descer fácil para você. Deus vai se manifestar fácil para você. Deus vai entregar fácil para você. Você que está aqui, eu disse nessa noite não estou a pregar para membros. Estou a pregar para servos e servas de Deus. Estamos numa reunião do Espírito Santo. Você não pode servir a Deus sem Deus te comunicar o seu dom. Eu não vi na Bíblia ninguém que serviu a Deus sem um dom. Então, se você quer servir a Deus, você precisa que Deus te dê um dom.
Por isso Deus te trouxe nessa semana. Todos quanto Deus chamou, Deus transmitiu a sua energia. Deus transmitiu a sua graça. Deus transmitiu o seu poder. Sem o poder você não poderá fazer nada. Estamos a fazer curso. Amém? Não estou a falar mal de ninguém, porque eu sei que meu pastor faz esse curso. Estamos a fazer curso de aconselhamento. Estamos a trazer a psicologia dentro da igreja. Os demônios não ouvem a linguagem da psicologia. Os demônios não ouvem a linguagem do aconselhamento. Os demônios ouvem a linguagem do nome de Jesus e do poder do Espírito Santo. Não deixa a psicologia tomar o lugar do Espírito na tua vida. Não deixa o lugar da teologia tomar lugar do Espírito na tua vida. Todas as pessoas que querem trabalhar para Deus precisam do poder. Enquanto eu prego, eu estou a ver coração de gente ardendo nessa noite. E são esses que estão ardentes, que estão sedentos, que estão como um pastor no meio do deserto, que não tem água e anseia por água. São esses que Deus vai dar de beber nessa noite. Mas para Deus te dar esse dom, você precisa compreender algumas manifestações do Espírito Santo. E é isso que eu quero ensinar, que eu pedi. A primeira coisa, eu disse que para você servir a Deus, Deus precisa te equipar. Quais são os dons que Deus equipou? Nessa noite eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus tridimensional. A primeira fase, você recebe Jesus. Você está salvo. Mas para você lhe servir, existe uma outra dimensão, que é a dimensão do Espírito Santo. Você tem que sair da dimensão do só receber Jesus e entrar na dimensão do Espírito. Porque o nosso Deus é um Deus o quê? Tridimensional. E o Espírito que Ele nos dá, primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, quem dá os dons, o maior dom que foi dado à igreja é o Espírito Santo. Não foi o dom da profecia, não foi o dom da cura. O maior dom, toma nota, que nós recebemos é o dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dentro de você, rico, vai te dar todos os dons que você precisa. O Espírito Santo é um dom que dá dons. Eu disse, estamos a ensinar. Amém? Significa, para eu receber os dons do Espírito Santo, eu primeiramente preciso receber o dom maior, que é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é um dom que foi dado à igreja. Olha, essa palavra é simples. Só aqueles que entenderem vão voar no sobrenatural. O maior dom que nós recebemos é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em você. Por isso não diga, eu tenho um dom da profecia, eu tenho um dom da cura. Eu nunca digo isso. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Porque o Espírito Santo é ilimitado. Se eu quiser o dom da cura agora, o Espírito Santo ele vem, toma, cura a pessoa. Se eu quiser profecia, ele vem e me usa na profecia. Se eu quiser língua, ele vem e me usa na língua. Porque ele é ilimitado. Por isso não diga, eu tenho o dom da profecia. Diga, eu tenho o dom do Espírito Santo dentro de mim. Porque o Espírito Santo é o dom. Jesus, a Bíblia diz que Jesus subindo sobre o alto, deu dom aos homens. Qual é o maior dom que Jesus nos deu? Foi o Espírito Santo. Ele disse, se eu não ir, ele não virá. Jesus tinha que ir para o Espírito Santo vir. E o Espírito Santo em nós, ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos equipa e ele nos dá poder. Por que nós não estamos a viver esse poder profético? Porque nós não estamos a viver, não estamos a ter a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Nós abandonamos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderará de você e você também profetizará. Significa, para alguém profetizar, curar, a pessoa precisa ser o quê? O Espírito deve tomar controle dele. Diga, nessa noite, o Espírito Santo vai se apoderar do meu corpo, do meu espírito. O Espírito em você é ilimitado. Ele te dá todos os dons. Conseguimos compreender que o Espírito Santo é o maior dom que dá dons. Quais são os dons que existem na Bíblia que Deus nos deu?
primeiros dons que Deus nos deu na Bíblia são os dons de serviço na igreja. Escreve isso. Dons de serviço dentro da igreja, que estão no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3 a 8. Quais são esses dons? É o dom de quê? Dom de socorro, dom da liberalidade. Será que alguém está entendendo? Não é um ministério de acordo ao ofício, vou explicar o que é isso, mas é um dom de acordo ao serviço. Um missionário é um serviço. Ministério de socorro é um serviço. Dom de você ajudar os órfãos é um dom de serviço. Escreve dons de serviço. Dons de serviço dentro da igreja. Romanos 12, versículo 3 e 8. O segundo dom que nós recebemos através de Deus, não através do Espírito Santo, mas através de Jesus, são os dons do ministério, que está no livro de Efésios, capítulo número 4, versículo 11. Isso é para você aprender. Amanhã você vai ser pregadora para você pregar. Quais são esses dons? É o dom do apóstolo, do profeta, pastor, evangelista e mestre. Esses não são dons de serviço, mas são dons de ministério. Não é o Espírito Santo que dá, porque a Bíblia diz que muitos são os ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Muitos são os dons, mas o Espírito é o mesmo. Significa que quem dá o dom é o Espírito Santo, mas quem dá o ministério é Deus. Por quê? O dom do ministério é o chamado. A Bíblia diz que nós todos somos chamados, mas poucos são escolhidos. Que Deus preparou, Deus separou como pastores e evangelistas. Esse Jesus, Ele mesmo é que chamou. São 5, que são os dons de ofício. E dentro desse dom de ofício, existem dons que perseguem o ofício. Muita gente tem abrido o ministério e igreja por cima de dons. Você não pode fundar a igreja por cima de um dom. Vão te chamar de macumbeiro. Por isso é que estamos a ver muitas igrejas aqui, espíritas, teosóficas, proféticas, que não têm a palavra, porque não têm o chamado. Porque o ministério, o dom do ofício, é o ministério da palavra, que é acompanhado do Espírito. Por isso Jesus disse que aqueles que pregarem a palavra, os milagres seguirão. Quando você tem ministério, meu pastor Gedeon, os dons vão te seguir. Você não vai seguir os dons, mas os dons vão te seguir. Por quê? Deus molda o teu caráter, Deus te identifica no ministério de acordo ao dom que você tem. Se você tem o dom da profecia, vão te chamar profeta. Se você tem a graça de trabalhar como um apóstolo, de ser um homem enviado, um homem que tem capacidade de disseminar a igreja, você vai ser chamado apóstolo. Por quê? Você é chamado, o teu nome de ministério, de acordo ao dom que você manifesta. Segundo. Terceiro ponto. Os terceiro dom que Deus nos deu são os dons de manifestações espirituais dentro da igreja local. Primeiro, dons de serviço dentro da igreja. Romanos 12, 3, 8. Que é o dom de serviço, socorro, ajudar os pobres, ajudar as mulheres viúvas. Isso é um ministério que chama-se dons de serviço. Existe o segundo dom, que são os dons de ministério. Pastor, profeta, doutor. Existe o terceiro dom, que são os dons de manifestações espirituais dentro da igreja. Durante alguns 20 minutos vou estar ensinando, ainda tenho mais tempo. Esses dons de manifestações espirituais estão no livro 1 de Crônica, capítulo número 12. Quem não trouxe caneta, que pena. Versículo número 7 e 11. Estão a gostar? Estão a aprender? Você não vai poder receber o Espírito Santo se você não entender isso. Depois de você saber separar as coisas, Ele vai descer sobre você. O terceiro dom que Deus nos deu é a manifestação do Espírito na igreja local. Dons de manifestações espirituais na igreja local, aqui dentro. Os dons que se manifestam aqui. 1 de Crônica, capítulo número 12, versículos 7 a 11. E esses são 9 dons. Antes de eu começar a ministrar sobre esses dons, quero falar uma coisa. Muita gente tem perdido os dons espirituais que já tem, através da falta de humildade. Eu tenho o dom de cura. Eu tenho o dom disso. Os dons não são teus. Os dons são do Espírito Santo que vive dentro de você. O dom cresce quando você aprende a se humilhar.
Quando você aprende a se baixar. Quanto mais, a Bíblia diz que a humildade precede a glória. Se você quer entrar na glória, você precisa ser humilde. Meu irmão, quanto mais Deus te usar, mais se baixa. Mais respeita os teus líderes. Mais respeita os teus pastores. E se você quer crescer nesse dom, além de você manter o dom que está dentro de você, você vai precisar de algo que é muito importante, que é o amor. Se você não tiver amor dentro de você, Deus vai te rejeitar. Um dos meus mentores disse que ele estava diante de uma mulher, pastor Gedeon, e Deus disse para ele, essa mulher tem lepra, ela vai ser curada agora. E ele veio para colocar a mão na cabeça, porque era o único lugar que não tinha lepra. Deus disse, não coloca a mão na cabeça, abraça ela. Ela disse, Deus, só abraçar ela, eu vou pegar lepra. Mas ele disse, Deus, tu me disseste que tu vais lhe curar. E ele disse, agindo por compaixão. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e sentiu compaixão. Jesus sentia compaixão, sentia o amor. Sem o amor, o teu dom nunca vai crescer, não vai fluir. E ele, cheio de amor, abraçou a mulher e a ferida começou a secar, a pele começou a cair. Por quê? O amor. Se você não tiver amor, Deus vai te rejeitar. Por isso, esses dias eu estava aqui, na terça-feira a gente orou junto. Eu sou muito duro de coração. E a mãezinha estava aqui, eu podia não entrar, sou pastor. Disseram, quem tem dificuldade para perdoar? Mas a minha dificuldade não é essa. A minha dificuldade era amor. Eu entrei no meu, disse, oram por mim. Quem esteve aqui? Porque eu quero amor. Porque o maior dom que Deus nos deu, o maior dom de todos é o amor. Quem é o amor? É Deus. Deus não tem amor. Deus é feito de partículas de amor. Deus não tem amor. Deus é amor, Ele é amor. Ele é feito de partículas de amor. Significa, se você quer ver o poder de Deus na tua vida, muda a tua oração. Começa a pedir amor pelas almas. Começa a pedir amor por esses homens que você ignora que estão na rua, que eu também às vezes ignoro, porque sou homem. Diga a Deus, derrama o dom do amor dentro da minha vida. Dentro da minha vida. Em nome de Jesus. Eu falei sobre o terceiro dom. Não é isso? Que está na Bíblia. Vou pegar a minha cábula aqui, amém? E esse terceiro dom, que é que a gente vai falar durante essa semana toda, eu creio que os pregadores vão falar, que são os dons de manifestações na igreja local, que está escrito no livro de 1 de Crônicas, capítulo número 12. Quais são esses dons espirituais? A Bíblia diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, no versículo 1, no capítulo 12, quero que vocês não sejam ignorantes. Porque aquele que não tiver o Espírito Santo dentro dele, não pode dizer Jesus é o Senhor. Significa, para você dizer que Jesus é o Senhor, você precisa do Espírito Santo dentro de você. Para você ver o milagre de Deus dentro de você, você precisa ver o Espírito Santo dentro de você. E quais são esses dons que operam na igreja? Primeiro, que é o que vai se manifestar aqui. Primeiro, no livro de Crônica, capítulo número 12, no versículo de número 7 a 11, a Bíblia vai enumerar 9 dons. Vou falar do jeito que eu estou escrevendo no meu livro. Os primeiros dons que estão na Bíblia, nesse livro, são os dons de inspiração. Eu estou a pregar para pastores, futuros doutores, mestres e apóstolos. Não estou a pregar para crente. Amém? É uma conferência, a conferência a gente ensina. Antes de soltar, antes de liberar a pomba. Sabe a glória que se foi embora no passado, que chamaram Icabod? Quem conhece a história de Icabod? Que disseram a glória se foi. Você sabe onde é que essa glória voltou? Essa glória voltou quando Jesus foi batizado em forma de pomba. E essa glória vai descer aqui neste lugar nessa noite. Os primeiros dons que se manifestam na igreja local são os dons de inspiração. Quais são os dons de inspiração? Primeiro, o dom de inspiração é o dom da profecia, porque a Bíblia diz
que os homens santos profetizaram inspirados por Deus. Está escrito na Bíblia? Significa, a profecia não é um dom de revelação, mas é um dom de inspiração. Segundo dom de inspiração é o dom de falar em línguas. O terceiro dom de inspiração é o dom de interpretar as línguas. O que é a profecia dentro da igreja local? A profecia dentro da igreja local é quando Deus, Ele mesmo, não o profeta, desce dentro da pessoa e começa a falar através da pessoa. E você vai ouvir: eu sou o vosso Deus. A pessoa não fala por ele, Deus me falou. Se você ouvir alguém profetizar e dizer: eu sou o vosso Deus, eu estou no vosso meio, e daqui de repente falar: Deus me falou, não está a profetizar. Você tem que ter dom de discernimento, entender isso é carne. Como é que ele começou? Eu sou o vosso Deus, que estava a falar, daqui a pouco Deus está a me falar. Porque na profecia, no dom de inspiração, não estou a falar no ministro, que é o homem de Deus, mas estou a falar dentro da igreja. O Espírito, quando desce para você, ele fala na primeira pessoa: eu sou vosso Deus, eu estou no vosso meio. Agora, se ele começar a falar assim, e daqui a pouco dizer: Deus está a me falar, então é outra coisa. Ou diga: Deus revelou para ele, é diferente. Mas se Deus está a dar uma profecia, e a profecia é uma coisa que você deve entender, a profecia é futurística. A profecia não trata do passado nem do presente. Eu disse: os dons de inspiração são a profecia, dom de falar em língua e dom de interpretação de língua. Estão a aprender? Estão a gostar? Os segundos dons que estão nesse livro, que são os dons de manifestação dentro da igreja, são os dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Primeiro, a palavra ou o dom da palavra de conhecimento. Não é a palavra de conhecimento, mas é o dom da palavra de conhecimento. O que é o dom da palavra de conhecimento? É quando eu falo: Deus está a me dizer, tem alguém aqui que tem um problema assim, 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 assim. Estou a dar uma palavra de conhecimento. Quando eu chego para você, digo: o teu nome é rico, você nasceu no lugar tal, você tem um problema tal. Tudo que se refere ao passado e ao presente não é profecia, é palavra de conhecimento. Faz parte dos dons de revelação. Estão a entender? O segundo dom de revelação que existe na Bíblia é o dom da palavra da sabedoria. Não o dom de sabedoria, mas o dom da palavra de sabedoria. Por quê? Existe muita sabedoria. Existe a sabedoria Ica, existe a sabedoria indiana, existe a sabedoria grega, existe a sabedoria que a gente ganha através da nossa experiência própria. Esta é o dom da palavra de sabedoria, porque vem em tempo. Quando eu estou a conversar com você, daqui a pouco Deus me revela uma palavra de sabedoria para você, que vai parecer profecia. Eu vou te dar um conselho, e esse conselho você vai aplicar, e você vai receber resultados positivos daquele conselho. Isso se chama o dom da palavra da sabedoria. Parece revelação, porque o conselho que a pessoa te dá se cumpre, e não vem em todo o tempo. São os dons que Daniel tinha. Amém? O terceiro dom de revelação é o dom de discernimento de espíritos. Amém? Quando você olha para alguém, ou a pessoa pode estar a profetizar, por exemplo, e você consegue notar quando é um espírito vindo da parte de Deus, porque a Bíblia diz que as profecias devem ser analisadas. Como é que você vai analisar se você não tiver o espírito de discernimento? O espírito de discernimento vai te ajudar quando você está fazendo a libertação. Quando você toca na pessoa, por exemplo: irmã, me permite assim. E você olhando para ela, você consegue discernir o que está dentro dela e dizer que está dentro dessa irmã o espírito tal. Não é revelação, você discerniu o que está dentro dela e a partir daí a libertação se torna mais fácil. Porque, irmã, não é isso que você tem, tá? Porque se ela tiver pomba gira... Está repreendida em nome de Jesus. Você é santa. E ela tiver, por exemplo, dá um exemplo, Rico, de um espírito qualquer. E ela tiver um espírito familiar, está bloqueada familiarmente, e você for explicar o espírito familiar, o demônio não vai sair. Porque Davi tinha 5 pedras, mas só usou uma porque conhecia o seu inimigo. Você precisa primeiramente identificar qual é o espírito que está dentro da pessoa e depois expulsar.
Se você não identificar o espírito que está dentro da pessoa, você vai lutar, você vai lutar. Por exemplo, a gente estava no encontro, estávamos orando para alguém, né, pastor? E o menino não queria sair. Daqui a pouco, quando eu cheguei nele, eu disse, estou a ver dentro dele o espírito da morte. Ele fez um pacto satânico. O pastor disse que ele tinha confessado. O pastor que foi conosco, o pastor Doug, disse, é verdade, na igreja ele disse isso, que tinha feito um pacto assim, 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 assim. E quando disse espírito da morte sai, ele pegou a mão e fez isso na cabeça dele. Amém? E a partir daí foi fácil. Oramos, pegamos, abraçamos ele estávamos com o pastor Gedeão e o miúdo voltou ao normal. Por quê? Discernimento do Espírito. Significa, se você quer trabalhar no ministério da libertação, você precisa desse dom de revelação, que é o dom de discernir espíritos, de conhecer espíritos que estão dentro das pessoas. Só aí você vai poder expulsar eles. Dentro dos dons de revelação temos a terceira categoria de dons. Primeiro é o dom de inspiração, dom de revelação. E a terceira categoria, isso está em 1 de Crônicas capítulo 12, amém? São os dons de poder. Diga dons de poder. Ou dons de ação. Ou dons de manifestação do poder de Deus. Quais são esses dons de poder? Primeiro, o primeiro dom de poder é o dom da fé. Se você quiser operar milagres, você precisa de fé. Existe a fé que nós chamamos a fé passiva. O que é a fé passiva? O ímpio tem também a fé passiva. Amém? Estamos ensinando, amém? Amém? Porque eu sei que todos os pregadores que vão vir aqui, se calhar, não vão ter tempo de explicar isso. Vão vir logo e vão vos ativar a graça de Deus em vocês. Mas eu quero que você saia daqui e compreenda isso. A fé passiva é a fé que o ímpio tem. O ímpio crê em Deus também. Mas a questão é que a fé dele não produz frutos. Porque você não pode produzir frutos se o Espírito Santo não estiver dentro de você. Ninguém pode viver o poder de Deus se o Espírito Santo não estiver dentro de você. Eu e você temos fé que vamos chegar em casa hoje. Eu e você temos fé que vamos pegar um ônibus e vamos chegar em casa, não é, Tiago? Eu e você temos fé que vamos encontrar o nosso esposo, a nossa esposa em casa. É uma fé passiva. É uma fé normal. Mas existe a fé que nós chamamos a fé sobrenatural. Que é a fé que transcende montanhas. Que é a fé que remove as pedras. É a fé que a Bíblia diz: resistir ao diabo com uma firme fé e ele fugirá de vós. Uma firme fé. O segundo dom de poder, dentro dos dons de poder, é o dom de curar. O dom de curar. Não é dom de cura, é dom de curar. Dá a impressão que está no plural. Porque existem vários dons de curar. Assim como no mundo existe fisioterapeuta, existe oftalmologista, existe o que? Fala aí alguma coisa, os doutores. Cirurgião, mais o que? Radiologista. Significa, cada um tem a sua área. Deus também dentro da igreja não deu o dom de cura, mas deu o dom de curar. Há pessoas que estão aqui, se orar por um cego, o cego vai ver rapidamente. Há pessoas que estão aqui, se pegar num câncer, o câncer vai desaparecer rapidamente, porque é a habilidade que Deus lhe deu. São dons de curar. Existe irmão aqui, se você tiver dor de cabeça, chama aquele irmão. Eu tinha meu irmão, ele era técnico, a cura dele era só dor na coluna. Todo mundo, quem foi curado? Dor na coluna, dor na coluna. Eu disse, irmão, essa é a tua área. Aí o que ele deve fazer? Deve continuar a orar para Deus continuar derramando. Para ele continuar a fazer o quê? Fluir no Espírito, entrar em outras áreas. Mas você terá uma especialidade. Você pode orar para 100 pessoas, mas você vai ver que o maior número de pessoas que vão ser curadas vão ser os cegos. Porque é a especialidade que Deus te deu. Por isso é que é dom de curar, é plural. Não tem um S, mas é plural. Entende? Em francês está no plural, em português é um erro. O português é muito pobre. Amém? Aparece antes, né? Dons de curar. Antes demonstra isso. Amém? Então, cada um tem uma área. O terceiro dom, dentro dos dons de poder, depois da fé e o dom de curar, é o dom de milagre, mas em nome de Jesus. Não está na Bíblia assim.
Eu vou fazer uma Bíblia futuramente, pastor, e vou corrigir. O dom de operação de milagres em nome de Jesus. Por quê? Satanás também faz milagres. Será que tenho razão? Os macumbeiros também fazem milagres. Então, esse milagre que tem deveria ser dons de curar, ou dons de operações de milagres, em nome de... Porque o diabo também faz milagre. Você não vai conhecer um homem de Deus quando ele está fazendo andar paralítico. Não se conhece um homem de Deus quando ele profetiza. Se conhece um homem de Deus através do seu caráter. Se conhece um homem de Deus através dos frutos. Se você está ligado a um homem de Deus, que você quer ele prega demais, mas quando ele sai ele bebe, ele se prostitui, ele fuma, ele faz um monte de coisa, pode crer, Deus já rejeitou ele. Deus já abandonou ele. Ele está a trabalhar. E no final o Senhor vai dizer, Senhor, eu curei. Mas o Senhor vai te dizer, você praticava iniquidade. Entendeu esse versículo? Mas são de Deus. Amém? Amém. Então, o terceiro dom é o dom de milagre. Entendemos 9 dons de operação dentro da igreja. Esses dons, quando você tem, não faz de você um profeta. O facto de eu profetizar não faz de mim profeta. Por quê? São dons de manifestações dentro da igreja local. Deus me usa. Como eu disse, Deus é tridimensional. Existem 3 níveis de profecia. O primeiro nível é o nível do espírito da profecia. O segundo nível é o dom da profecia. E o terceiro nível é o ministério profético. Se você quiser escrever, pode escrever. Existe o espírito da profecia, o dom da profecia, mas o que é? O ministério profético. O profeta é alguém diferente de alguém que tem o dom da profecia. Nós todos podemos profetizar, amém? Porque é um dom que Deus deu para a igreja local. E você não vai exercitar isso fora. E quero dizer para o irmão que sai na rua e começa a profetizar. Se você começar a profetizar na rua, as pessoas vão te chamar de maluco. Vão te chamar de demente. E ninguém vai valorizar aquela profecia. Porque essas profecias, Deus deu para o povo de Deus, para ser manifestado dentro da igreja, para consolar, para edificar e para exortar a igreja. Significa, se você tem um dom, você não deve ficar na tua casa. Você deve vir dentro da igreja para manifestar esses dons aqui dentro e nos edificar. Amém? E não sair na rua, Xanda, Senhor diz. Todo mundo vai te olhar louco. Por quê? As coisas espirituais não se discernem carnalmente, mas se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que o homem carnal não entende as coisas espirituais. Amém? E por isso é que são chamados dons de manifestação dentro da igreja local. Como eu dizia, estão a gostar do ensinamento? Nosso Deus é um Deus tridimensional. E no mundo profético existem dimensões. A primeira dimensão é o espírito da profecia. O dom da profecia e o ministério profético. Primeiro, o espírito da profecia. O que é isso? A Bíblia diz que Saul se encontrou com profetas e o espírito da profecia desceu sobre ele. Como assim? O espírito da profecia é algo que não acontece sempre. Sabe quando aquela pessoa tem aquela coisa de sentir? Sente. Amém? Você sente, parece que algo está subindo dentro de você e Deus está falando com você. Isso chama-se o espírito da profecia. When you feel, quando você pode sentir a Deus. Ou quando o Espírito Santo desce sobre você, poucas vezes, se calhar uma vez no ano, 2 vezes no ano. Não é tão frequente, essa pessoa tem um espírito da profecia. Saul não era profeta. Saul não tinha dom da profecia, mas o espírito da profecia, o espírito de Deus, desceu sobre ele naquele dia e ele profetizou.
Tem gente que está aqui, se calhar já profetizou na vida dele, deixa-me ver, 5 anos atrás. Quanto já aconteceu isso na vida dele? E aquilo nunca mais aconteceu. Levanta as mãos. Tem vergonha? Ninguém? Vocês precisam dos dons do Espírito Santo. Amém. Existe pessoa que Deus usa ele uma vez e de repente foi embora. Nunca mais voltou. Aquilo é o espírito da profecia. Mas em outros vem tempo em tempo. Não é algo muito frequente. Assim como aconteceu com Saul, o espírito desceu sobre ele e ele começou a profetizar. É uma das poucas vezes que a gente viu. Só apareceu 2 vezes, né? Que ele profetizou na Bíblia, só. E a Bíblia não chama ele de profeta, porque ele era um rei. Ele tinha o espírito da profecia. Mas existe gente que tem o dom da profecia. Atenção, e quando você tem o dom da profecia é perigoso, porque você pode ser confundido com um profeta. Porque aí o dom já é frequente. Eu posso ser um mestre, posso ser um evangelista de ministério e ter o dom da profecia para me acompanhar. E ter o dom de revelação para me acompanhar. São chamados dons auxiliares, para te ajudar no trabalho. Por exemplo, o evangelista quando está a pregar, daqui a pouco, sabe, o ministério evangelista, hoje todo mundo tem sido evangelista na igreja, chegou, mesmo a pessoa que chegou ontem, ganhou uma alma, é evangelista, não. O evangelista é um chamado. Existe diferença entre ser evangelista e ser ganhador de almas. Isso são os dons de serviço dentro da igreja. Você tem capacidade de ganhar almas. Não faz de você um evangelista. Porque o ministério evangelístico é um ministério de poder público. É um ministério de campanhas, de cruzada. É um ministério de missões, onde a pessoa vai no campo do inimigo para tirar as suas das trevas para a luz. E é um ministério acompanhado de sinais e prodígios. Porque os pés do evangelista são aqueles que a Bíblia está dizendo calçando a sandália. E são aqueles que a Bíblia está dizendo que os milagres seguirão. Aqueles que vou interpretar, que vão ir pregar a palavra. Na verdade, esse trabalho de ir pregar, esse dom flui mais do evangelista. E ele é acompanhado de dons de milagre, de manifestação do Espírito Santo. Então, o fato de você ganhar uma alma não banaliza. Hoje o Brasil está em consagrar pessoas a evangelista, depois consagra pastor, é um erro. O evangelista é uma pessoa tal como pastor. Jesus não disse que ninguém é maior do que ninguém. Ele chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Todos estão no mesmo patamar, mas cada um joga um rolo importante para aperfeiçoar os santos. O apóstolo tem o seu trabalho, o evangelista tem o seu trabalho, o pastor tem o seu trabalho, cada um tem o seu trabalho específico. Não sai daqui porque você ganhou uma alma e diz que você é evangelista, é um erro. Porque o evangelista não é escolhido através do dom. Um pastor, um ministro não é escolhido através do dom, mas é Deus que escolhe no secreto. Não vamos banalizar as coisas. Não vamos tirar valor das coisas de Deus. Não desvalorize o evangelista pensando que o pastor é maior do que ele. Não, são iguais. No anos 90 na África, todo mundo queria ser evangelista. Alguém está cansado aqui? Estão a aprender? No século passado, pastor, nos anos 90, quando você dizia que você era um evangelista lá na África, é como se você dissesse que você era um profeta. Você era muito respeitado. Benny Hinn era evangelista. Reinhard Bonke, evangelista. Bill Graham, evangelista. Jimmy Swaggart, evangelista. Todos esses pastores, mesmo o Dr. Cerulo, evangelista, que ganharam o mundo para Jesus, eram todos evangelistas. Mas isso foi banalizado com o tempo. Satanás roubou a essência do ministério evangelístico. Mas nessa estação que nós estamos, Deus está a renovar. Deus está a restaurar esse ministério na igreja. E eu oro, se tiver um evangelista, que Deus te encha de poder, de sinais e de prodígio, para você sair daqui e anunciar a palavra com poder e autoridade, para que almas sejam ganhas para o nome, para a honra do nome de Jesus. Amém. Amém. Existe, terceiro, depois do espírito da profecia, o dom da profecia, existe o ministério profético. Quem é o ministério profético? O ministério profético é diferente. Quando Deus levanta um profeta de ministério, Deus dá uma mensagem para ele específica para o povo. O dom de profecia, o ministério profético,
é acompanhado de variadíssimas coisas. O profeta tem uma coisa que lhe diferencia de quem tem o dom da profecia. Ele tem a declaração profética. O profeta tem a capacidade de profetizar com os olhos fechados, os olhos abertos. Significa que o profeta tem capacidade de profetizar mesmo sem Deus falar com ele. Por isso você vai ver que Elias disse: segundo a minha palavra não vai chover. E a Bíblia diz que Deus está por detrás da palavra dos seus profetas para fazer cumprir. É diferente de quem tem o dom da profecia. O ministério profético é acompanhado do dom da profecia, palavra profética, declaração profética, sinais proféticos, gestos proféticos. É um homem completo. Então, o facto de você profetizar não faz de você um profeta. E atenção, você pode profetizar mais que um profeta de ministério. Amém? Porque eu posso ter um ofício de profeta, mas a minha funcionalidade é diferente, o meu trabalho é diferente. Abraão era profeta de ofício, mas a sua funcionalidade não era profecia, era fé. Ai, isso era para pastor. Se fosse pastores iam gritar. Como é o povo está difícil, pastor. Amém. Abraão era profeta de ministério, mas o seu ofício era fé. Significa, Deus pode chamar alguém como profeta, mas não lhe usar muito no profético. Deus lhe usar se calhar para escrever muitos livros, para transmitir a mensagem através de livro. Deus pode usar ele através somente de sonhos, mas quando Deus fala através de sonho, Deus fala para ele, para a nação. Deus dá mensagem sobre o país. Quando Deus te chama profeta, a Bíblia diz que diz do ventre da tua mãe te conheci e te ordenei profeta, te chamei profeta e te ordenei profeta. Deus disse que ele chamou profeta para as nações. Quando você é profeta, Deus te chama para você falar para as nações. Mas quando você tem o dom da profecia, Deus te chama para a igreja local. Entenderam a diferença? Então, quando você ouve alguém profetizar, não faz dele profeta. Meu irmão, se você profetiza, não se titula profeta. Por quê? Existe uma categoria de demônio que perseguem pastores. Existe uma categoria de demônios que seguem apóstolos. Existe uma categoria de demônios que seguem profetas. Existe uma categoria de demônios que seguem evangelistas. Existe uma categoria de demônios que seguem mestre. O mundo das trevas é organizado e dividiu um tipo de categoria de demônio para perseguir cada tipo de ministério. Deus, quando te dá um dom, Ele vai te ungir para você ter capacidade, para você poder lutar contra as batalhas daquele ministério. Porque todo dom está ligado a um nível de unção. E todo nível de unção está ligado a um nível de batalha. Então não se coloca no lugar de apóstolo ou de profeta, porque você vai acabar acarretando um nível de batalha que você não aguenta. Por isso você vai ver que a maioria das pessoas que trabalham no ministério de libertação são gente que estão quebrada financeiramente. A vida não vai para frente, a maioria controla. Porque muitos entram num trabalho que não foram chamados. E começam a fazer. Deus disse que a gente vai expulsar demônios, sim. Mas existem níveis e níveis de demônios. Existem principados, existe potestade. E você que está nascendo agora, não vai batalhar com uma principado, meu irmão, por favor. Vai dizer que Deus não te ama. Mas a questão é que você não foi ungido para aquela missão. Deus tem que te ungir para aquela missão. Eu, do jeito que eu estou aqui, Deus me deu uma missão. Quando Deus me chamou, Deus me disse, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso. E eu não vou além daquilo que Deus me chamou. Porque a Bíblia diz, se você aumentar um sim, um não, é de procedência maligna. Quando Deus te chama para você trabalhar num dom, opera naquele dom e pede a Deus para te promover a outros se você quiser. Mas não entre em batalhas que você pode sair ferido. O ministério é uma luta. O nosso mestre entrou nesse trabalho e ele não saiu ileso. Até hoje Jesus tem marca nas suas mãos. Para dizer que quando você entra na batalha de servir a Deus, o inimigo não vai brincar. Eu estava a orar com uma pastora na minha casa. A irmã Raquel me viu, fomos lá comprar umas palhetas italianas. E quando a gente orava, ela disse, vamos orar, quero orar pelo teu ministério. E quando ela começou a orar, ela começou a gritar, caiu no chão. Eu disse, por que você está a gritar? Disse, quando eu comecei a orar por você, eu vi demônios que começaram a gritar para mim, para eu não orar por você. Eu disse, oh minha filha, fica calma.
Amém? Porque o nível da minha batalha não é o nível da batalha dele. E o nível da tua batalha não é o nível da minha batalha. Eu não vou conseguir lutar as tuas batalhas. Eu não vou conseguir permanecer 24 horas no teu corpo. E você não consegue ficar 24 horas no meu corpo. Cada um que está aqui, Deus deu um dom para ele. E Deus deu um nível de batalha. Aquilo que o pastor Gedeão passou, se fosse eu, se calhar se matar. Aquilo que eu passo, aquilo que você passa, se fosse eu no teu corpo, para dizer que ninguém é melhor do que ninguém, mas para dizer que ninguém aguenta ficar no lugar do outro. Por isso Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou te usar assim mesmo. Moisés disse: eu sou gago. Deus disse: é assim mesmo. Moisés disse: eu não sei falar. Deus disse: é assim mesmo. Se calhar você está dizendo aqui: eu não sei falar, eu não sei fazer aquilo, eu não sei pregar. Mas Deus está falando: é você, Moisés. Eu não vou mudar de pessoa. É mesmo você, com a sua gaguejeira. Você que vai pregar essa palavra. Você que vai libertar esse povo. Você que vai levar essa palavra. Moisés, Deus não vai desistir de você porque você é gago. Moisés, Deus não vai desistir de você porque você não sabe falar. Rico, Deus não vai desistir de você porque você não consegue orar. Minha irmã, Deus não vai desistir de você. Moisés começou a dar desculpa: eu sou gago. Deus disse: a missão é tua. Porque só Moisés tinha um coração suficiente para quando o povo de Israel começar a murmurar e Deus dizer: vamos matar esse povo. E Moisés dizer: Deus, mata-me a mim. Mas deixa eles. Se fosse orar no lugar de Moisés, ia dizer: Deus pode matar, porque a missão não era dele. Se fosse Arão no lugar de Moisés, ia dizer: Deus pode ceifar eles. Eu quero entrar na terra prometida. Mas Moisés morreu por causa da sua visão. Moisés morreu. Moisés preferiu ele não entrar na terra prometida por causa do povo, porque era a sua missão, era a sua incumbência, era aquilo pela qual Deus chamou ele. Meu irmão, Deus está dizendo: eu não vou desistir de pessoas, eu não vou desistir de você, porque você não tem aquele dom, porque você não sabe falar. Eu conheço um Deus na Bíblia que chamou homens como Pedro, que eram pescadores, homens que não estudaram, homens que não foram para a faculdade, homens que não fizeram a primária, homens que não fizeram a secundária, mas o Espírito Santo de Deus disse: é mesmo você, e se apossou deles. E hoje nós conhecemos a Cristo através desses homens. Moisés, Deus não vai desistir de você. Diga: Deus não vai desistir de mim. Deus não vai desistir de mim. Moisés, Deus não quer desistir de você e não vai. A tua missão, Deus não vai dar para outra pessoa. A tua missão, Deus não vai entregar para outra pessoa. Enquanto eu falo, pregando aqui, olha, hoje é um dia de glória. Hoje é um dia de poder. O Espírito Santo preparou para nós. Eu vi, está vendo aquele espaço que está aí no meio? Ali naquele meio. Não sei se as pessoas que estão aqui, que têm visão aberta, viram que eu vi. Mas eu vi fumo subindo daí. E Deus me disse que está sagrada essa reunião. Eu vi fumo sair atrás da irmã Raquel, do Joe, naquele espaço que não tem ninguém. Eu vi fumo subindo daquele lugar. E Deus me disse que está sagrada essa reunião. Desmentiram muito nessas igrejas. Você pode ir nessa igreja, rola, você não vai receber nada. Você precisa conhecer isso. Você primeiramente precisa conhecer quem é você no reino, para Deus te usar. A igreja perdeu a sua identidade. A igreja já não sabe mais quem é. A igreja que deveria ser resposta para o mundo, mas a igreja está a usar o mundo para ganhar o mundo. Deus não usou a Babilônia para ganhar Daniel. Deus não usou José para ganhar o Egito. Você não precisa ser como eles. Você não precisa imitar o que está fora. Oh, Shabakata, Macabarraia. Quem quer dormir no chão? Vem. Vem. Dorme aqui. Vem. João, vem. Dorme aqui. Dorme no chão. Pode dormir no chão. Yasmin, vem. Vem. Vem cá. Para aqui. Vem aqui, vem. Para aqui. Vem à frente dele. Fica de pé.
Vem mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas. Mais 3. Mais 3. Rápido. Você consegue correr? Volta um pouco mais para trás, por favor. Vem. Rogério, vem. Shabakata. Não me façam perder a imagem que Deus me deu. Vem. Vem. Se olham cara a cara. Vem aqui. Você consegue correr? Fica aqui. Pega isso. Dá as costas para ele. Quando te dizer corre, corre. Pega isso. Vem atrás dele. Vem. Quando ele correr, vocês seguem para lhe matar. Diga para ela: eu não gosto de você. Diga para ele. Mais alto. Diga para: eu não gosto de você. Eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você. A minha igreja é melhor que você. Eu sou melhor que você. Você deita no chão. Você deita no chão. Não. Não me faça perder a imagem aqui. Continua. Eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você. Eu prego mais que você. Minha igreja tem mais milagres. Você corre. Você corre atrás dele. Lhe matam. Pegam ele. Pegam ele. Pegam ele. Pega ele. Para aqui. O que é isso? 2 igrejas estão brigando. Eu sou melhor que você. Outra igreja perseguindo outra igreja para matar ela, enquanto o mundo está a morrer de lado. É isso que vocês estão a fazer. Eu sou melhor que a Universal. Eu sou melhor que a Mundial. Mundial é melhor, fala, Mundial é melhor. Renascer é melhor. Vamos te matar. Vamos te matar. O mundo morre. Enquanto vocês estão brigando, enquanto vocês estão a dizer eu sou melhor, o mundo está a morrer. O mundo está a morrer. Se você pensou que você havia aqui para entrar só no manto, você está muito enganado. É a semana do para. O mundo está a morrer. Enquanto vocês estão a brigar, eu sou melhor, eu prego mais, eu tenho mais unção, pastor Gedeon. Pastor Gedeon tem mais unção do que você. A outra igreja quer matar o outro, porque ele está fazendo um bom trabalho. E a igreja está morrendo. Pode sentar. É isso que está acontecendo no nosso século. Deus está triste com a igreja. Deus está triste com a igreja. Deus está triste com a igreja. O mundo está a morrer. Enquanto vocês estão a brigar. Enquanto vocês estão a brincar de denominação. A minha igreja é melhor. Eu prego mais. Eu tenho mais dom. A Bíblia diz que quando Saul, obrigado pela revelação, se encontrou com os profetas não estavam a andar só, estavam a andar junto. Significa que os profetas do passado eram unidos. Andavam juntos, subiam no monte junto, oravam junto. Aqueles profetas, cada um tinha sua igreja, cada um tinha sua denominação. Mas quando era para buscar Deus, vamos subir junto, Diogo. Vamos orar junto, Diogo. Vamos clamar a presença de Deus junto. E quando isso aconteceu, todas as vezes que eles se encontravam com alguém, o Espírito Santo tomava conta daquela pessoa. Obrigado, Espírito Santo. O mundo está a morrer. O mundo está a morrer. Enquanto vocês estão a brigar. Será que isso não te dói? Essa mensagem é para as pessoas que Deus vai usar neste século. Quando você entender isso, essa atmosfera profética vai invadir a tua vida. Não deixe o mundo morrer. Parem de brigar. Parem de brincar de denominações. Chegou um tempo que eu disse, eu já não quero mais pregar na igreja. Estava a partilhar isso com o Tiago. Disse, na igreja as pessoas já deveriam crescer. Eu já preguei muito retetê, pula, salta. Mas de começar a pregar essa palavra simples, entendi que a minha vida está próximo. Estou a caminho de entrar no céu. Porque a minha alma estava para o inferno. Porque eu pregava para agradar as pessoas. Todo o conhecimento que eu tinha era para agradar, para agradar, para agradar. Vou pregar para agradar o pastor Gedeon. Não! Vou pregar para agradar a Deus.
Por que não tem grupo de evangelização aqui? Por que vocês ainda não ganharam a penha? Um cantor está ganhando um país inteiro, mas uma igreja não consegue ganhar uma rua. A igreja está doente. A igreja está enferma. Mas Deus te trouxe nessa semana profética para te dizer para. E para te dizer que essa profecia de Joel não é só um dom, mas é um movimento, é uma estratégia que ele bolou para nós recebermos o poder. Porque a Bíblia diz que o mundo está à espera da manifestação dos filhos de Deus. E você ainda está aí com o coração duro, enquanto o mundo morre, enquanto o outro diz, eu sou melhor que você, a minha igreja é melhor que você, mas as pessoas estão a morrer. Eu estava no encontro. Quando eu dormi, Deus me mostrou uma visão à noite. Nessa madrugada eu tinha uma chave, acho que partilhei. Éramos 7 pastores. E Jesus vinha receber a chave das nossas mãos. Quando eu acordei, fiquei muito triste. Os que já foram no reencontro conhecem aquele barulho. Eu acordei com barulho, mas eu não me assustei. Só os que se entendem sabem qual é o barulho que eu estou a falar. E virei assim na parede, ouvi um monte de barulho lá, o reteté. É muito gostoso, amém? E eu ia refletindo na visão que eu tinha visto naquela noite. O mestre recebendo a chave. Deus me disse que tem muitos dons que estão aqui que não estão ativos. Existe gente que está aqui, estão orando, estão a pedir dons, mas vocês não estão a usar. Os dons só se manifestam no exercício do trabalho. Por que você quer dom se você não trabalha? Por que você quer profecia se você não trabalha? Por que você não quer dom de cura se você não trabalha para ficar na tua casa? Para sentar? Tem alguém que está a chorar. Tem alguém que está sedento. Tem alguém que não está a pedir isso, mas está a fazer o trabalho já. E são esses que Deus está a abençoar. Porque os milagres seguirão aqueles que crerem. Não deixa o mundo morrer. Diga ao teu irmão, não deixa o mundo morrer. Existem 3 formas para você receber o dom da profecia ou mais. A primeira forma de receber o dom, não disse o ministério. Estamos na conferência profética, estou a falar sobre profecia, mas não estou falando só sobre profecia, estou falando sobre todos os dons de cura. Amém? Me percebam. Quero falar como uma pessoa pode receber o dom na vida dela. Primeira coisa. Existe, como eu disse, o dom vem do Espírito Santo. Eu conheço pelo menos 3 ou 5 formas que alguém pode receber um dom espiritual. A primeira forma, primeira coisa que eu vou dizer, eu não tenho capacidade de te dar um ministério. Amém? Porque o ministério não é escolhido por mim. Eu não tenho capacidade de chamar um pastor. Não tenho capacidade de chamar um apóstolo. Só Deus é que chama no secreto. Com as suas reuniões lá em cima, com os seus 7 espíritos que estão lá em cima ao redor do seu trono. Ele que diz, vou escolher o Gedeão para pastor. Vou escolher o Simão. Vou escolher o fulano. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele nos dá dons. Ele nos equipa para podermos servir Cristo com poder. Porque a Bíblia diz que o poder não foi só dado aos pastores, mas todos quanto creem. Mas Deus dividiu uma categoria de pessoas para vos ajudar, que somos nós. Amém? Para vos auxiliar. Mas todos nós somos servos de Deus. Mas existe diferença que existem ministros de Deus, que são homens que Deus escolheu no ofício. Amém? Mas existem dons espirituais que Deus deu para a igreja. E quem dá esses dons é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, 1 de Crônica, capítulo 12, que existe diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Acho que é o versículo antecedente a 5, né? Ou 5, é 5.
Quando você chegar na tua casa, você pode ler. Você vai entender que o ministério, o Senhor é o mesmo. Significa Deus. É que deu. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Significa o Espírito Santo é que deu o dom. Então, fica bem claro que quem dá esses dons é o Espírito Santo. Então, a gente precisa dele nessa noite, para ele nos impactar. Existem dois tipos de unção. Existe a unção horizontal, existe a unção vertical. A unção vertical é aquela que vem de Deus diretamente para você. A unção horizontal é aquela que vem de um homem de Deus para um outro homem de Deus. Vai devagar. E uma das formas para você receber o dom na tua vida, não só o dom da profecia, mas estamos a falar do profético, mas outros dons também. Primeiro, existe aquilo que nós chamamos impactação, afetação, transmissão. A primeira forma que a pessoa recebe o dom espiritual é através do próprio Espírito Santo. Ele desce sobre você, como a Bíblia diz, que subindo aos céus, subindo aos céus, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. O Espírito Santo, ele te dá dons. A partir de hoje, corrija, eu não tenho o dom da profecia, eu tenho o dom do Espírito Santo. Se você dizer que eu tenho o dom da profecia, você fica limitado. Quando aparecer uma cura, você não vai poder agir. Amém. E dá sempre glória a Ele, porque o livro de Isaías 40, versículo 7, o Senhor disse: a minha glória é minha e não a darei a nenhum homem. Presta atenção. A primeira forma de receber o dom da profecia, através do Espírito Santo, quando Ele desce sobre você. A segunda forma que você pode receber o dom do Espírito Santo, não só o dom da profecia, é através da impactação, através da afetação. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés, e chamou Moisés à frente da Assembleia, porque Moisés tinha muito peso sobre ele da glória, do kabof. Glória significa kabof, kabof significa peso. Significa que quando o poder de Deus desce sobre alguém, é um peso. Por isso que vocês veem muito, não conseguem ficar de pé. É um peso, kabof. É kabof. Você sabe? Shekinah também. Shekinah é Deus Todo-Poderoso. Também podemos dizer, quando a Shekinah desce sobre você. Moisés tinha um grande peso dentro dele e ele pediu a Deus. E Deus mandou chamar toda a Assembleia, toda a igreja. E Moisés foi orando por eles. E Deus tirava do espírito que estava dentro de Moisés e colocou dentro do povo. Significa, se eu tenho um dom, eu posso orar a Deus com a permissão do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que tirou dele, o Espírito de Deus. Tira de mim e coloca dentro de você. E a gente passa a dividir da mesma graça. E você vai fluir também. Então, a primeira forma, através do Espírito Santo diretamente para você. A segunda forma, através de um homem de Deus para um outro. E como é que eu posso transmitir isso? Através das mãos ou através mesmo de declaração. Apóstolo Paulo disse a Timóteo: rogo-te que não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas. Você quer receber isso hoje? Deus nos deu uma chave aos ministros de abrir na vida das pessoas aquilo que a gente mesmo não tem. Paulo disse: eu sou pobre, mas estou a tornar gente rica. Eu posso até não ser profeta, mas eu posso te tornar profeta. Não profeta de ministério, de dom. Presta atenção. Amém? Ninguém tem possibilidade de tornar alguém ministro de Deus. Ninguém. Ninguém tem capacidade de formar um profeta. Mas a gente pode transmitir o dom. Ele disse: rogo-te que avives o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Aqui estamos a ver o dom não através do Espírito Santo, mas através do Espírito Santo, através do seu ungido, que impõe a mão a outra pessoa
e transmite a mesma glória para ele. E ele declara: eu ativo isso na tua vida, e aquilo é ativado. Disse para ele: rogo-te que avives. Existem já dons dentro de você, mas que você precisa avivar. E a chama de Deus vai descer hoje para fazer acordar aquilo que está dentro de você. Todo dom que estava dormindo dentro de você hoje vai acordar. Todo dom que tinha morrido hoje vai ressuscitar. Em nome de... Existe aquilo que nós chamamos dons generacionais. Estou de acordo comigo, Rico? Existe? Amém. Rico disse que existe. Se eu tiver a pregar heresia, vou botar a culpa em você. O que é o dom generacional? Nós acreditamos como a tua mãe pode te passar maldições através do seu ADN, do sangue dela. Ela também pode te transmitir os dons. A minha mãe é alguém que é muito usado no profético e Deus começou a me usar com 16 anos, 17 anos. Por quê? Alguém tinha profetizado para mim dizendo: aquilo que Deus não fez na vida da tua mãe pela desobediência, Deus vai ativar em você. Existem certas pessoas que os pais falham na missão e Deus faz através dos seus filhos. O sacrifício que o pastor Gedeão fez durante a sua vida, o seu filho é que vai colher. É sempre assim. Os nossos filhos que a gente vai nascer aqui não vão sofrer para ter facilidade de acesso aos espirituais. Porque eles já carregam isso no ADN, só precisam avivar. Porque Timóteo, a sua mãe e a sua avó eram profetisas. Você vai ver, a sua mãe era Eunice Lloyd, e a sua avó Eunice. É isso? É isso, né? Lloyd e Eunice eram mulheres usadas pelo Espírito Santo no espírito profético, no dom. E este mesmo dom, segundo alguns teólogos já estudei, foi transmitido pela vida desse rapaz. Significa que ele já tinha dentro dele. Porque o apóstolo Paulo fala sobre essa coisa dele avivar o dom dentro dele 2 vezes. Então existe o dom que vem do Espírito Santo. Existe o dom generacional que passa de pai para filho. O pai trabalhava naquele dom. O mesmo ADN, como eu posso passar a minha maldição que está no meu sangue. Amém? Eu também posso transmitir para ele a energia que Deus me transmitiu. Presta atenção para os casados. Quando você está a orar muito, você está cheio da glória, e você sai do jejum, do sacrifício, você se junta com a tua mulher. Quando você acaba de orar, você sente como se estivesse vazio. Quem já sentiu isso? Meu Deus, levante a mão. Vocês são adultos, amém? Levanta a mão. Eu te vi, você levantou a mão, amém. Quando você ora muito, você sente que você está com a glória, mas quando você dorme com seu marido, você sente... Por quê? Vocês dividem da mesma glória. Por isso, quando um homem de Deus está brigado com a sua esposa, a sua unção está no meio. Tudo que ele fazer não vai prosperar, porque não tem a outra parte, que está com a mulher. A mulher é o quê? É a costela. A costela serve para quê? Para proteger. Se eu fazer acidente sem fazer costela, sem tiver costela, os meus órgãos vão estar expostos. Se eu faço um acidente, bate logo no coração, eu morro. Mas com esse osso que está aqui, o osso é que quebra primeiro. Significa que a mulher e o homem são um, é a proteção do homem. E algo espiritual, quando vocês se envolvem, vocês trocam secreções. Amém? Trocam secreções e a mesma glória. A Bíblia está dizendo que a mulher santa santifica o seu. Significa que a glória que está na mulher. Por isso você vai ver facilmente um homem que trabalha na glória. A mulher também segue a mesma linhagem. Só não segue a linhagem quem não quer. Mas quem compreende pode trabalhar como seu marido. Porque eles dividem da mesma glória. E os nossos filhos também são participantes da mesma coisa. Mas o que acontece é que Satanás muitas das vezes vem para abafar. Amém? Vem para abafar aquilo. Então existe o dom que vem do Espírito Santo. Existe o dom generacional. Existe o dom por impactação. Mas a impactação muitas das vezes é para quê? É quando alguém se calhar já tem o dom dentro dele, como Timóteo, a gente só aviva. Amém?
Mas se você não tiver, existe aquilo que a gente chama implantação. Aleluia. Olha, se eu tivesse pegar isso nos Estados Unidos, iam me chamar para escrever um livro. Vocês têm um pastor Gedão, você tem um filho abençoado. Amém. Porque eu sou um canal que Deus usa, eu acredito. Não sou eu, mas Deus. É possível Deus fazer com você. Tudo isso não é livro, é Deus. Quando Deus te ensina. E às vezes eu fico assustado. De onde é que tudo isso vem? Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, vós não podeis fazer nada. Passa mais tempo com o Espírito Santo do que o teu telefone. Passa mais tempo com o Espírito Santo que a televisão. O Joe está ali. Você não me vê a ver televisão em casa? Não, fala a verdade. Não estou só no computador ver pregação. Passa mais tempo com Deus. E a tua vida nunca mais será a mesma. Sai da distração. Eu disse, o próximo ponto é a implantação. Significa a pessoa não tinha nenhum dom. O homem de Deus vem e implanta nele. Porque nós podemos avivar o que está dentro de você. E podemos transmitir também o dom de Deus em você. Conforme Paulo disse, o dom que você recebeu através da imposição das minhas mãos. Eu não sei qual é o teu caso. Alguns nessa noite vão receber direito de Deus. Alguns dessa semana vão receber uma impactação para o dom crescer. Alguns que não tinham vão receber o quê? Vão receber uma implantação. Ai, 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 ai. Oh glória! Diga amém. Diga bem amém. Me dá um amém vitaminoso. Oh glória. Você está preparado? Você aprendeu? Você entendeu? Deus precisa de corpo. Para terminar. Olha, essa conferência é muito legal porque nos deram 2 horas. Meu, que delícia. E eu que gosto de falar. Estão cansados? Está gostoso, né? Vamos fazer uma vigília? O meu povo perece por falta de conhecimento. São esses ensinamentos, quando você compreender e entender, o Espírito Santo vai descer sobre você com toda a facilidade e clareza. Porque você saberá o que você está pedindo. Estou a caminho do fim. E quero terminar aqui algo que eu falei na minha pregação passada. Eu disse que espíritos não têm direito de agir na terra. Por quê? A Bíblia diz que o céu pertence a Deus. E a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Deus não deu a terra para Satanás. Deus não deu a terra para demônios. Deus não deu a terra para principados. Deus não deu a terra para potestades. Deus deu a terra para os filhos dos homens. E o próprio Deus, na sua soberania, no seu poder, Ele respeita os seus princípios. Deus não vai além dos seus princípios. Se Ele estabeleceu que a terra Ele deu para os filhos dos homens, significa que para Ele agir na terra, Ele precisa de um homem. Será que alguém está entendendo? O Diogo disse no reencontro, nós somos depósitos da glória de Deus. Para um demônio entrar nesse mundo e operar facilmente, ele precisa de um corpo, não dorme. O demônio precisa de um corpo para operar, para trabalhar. Senão o demônio só vai ficar por fora e vai te encantar. Faz aquilo. Faz isso. Faz aquilo. E você vai começar a ter comportamentos involuntários. Mas para o demônio trabalhar no mundo efetivamente, ele precisa possuir um corpo. E Deus, para trabalhar no mundo, Ele também precisa de um. Deus não se intromete nas coisas humanas, mas se intromete através do homem. Por isso é que Ele disse, dá a César o que é de César, e a Deus o que é. Se eu não estudar, vou tirar positiva. Deus me ensina
Fala não. Deus me ensina. Deus me explica. Eu não estudei. Tem compaixão de mim. Continua com não. Tem misericórdia de mim. Eu não estudei. Me ensina. Quero tirar 9. Dai de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Significa que para Deus operar no mundo, Deus precisa de um corpo humano. Eu disse na outra pregação, por isso é que você viu Miguel, o anjo que expulsou Satanás do céu, quando chegou na terra, irmão Daniel, não conseguiu lutar contra Satanás, quando estava a lutar pelo corpo de Moisés. Disse que Deus te repreende, porque Miguel estava fora da sua jurisdição. A sua jurisdição era no céu e não na terra. Por isso você vai ver, quando Jacó lutou com o anjo, meu Deus, anjo tem um poder. Jesus Cristo. O anjo tem um poder muito grande. O anjo tem 2 poderes. Porque além do poder dele, quando ele não consegue te vencer, ele te vence agora em nome de Jesus. Porque no passado eles não conheciam esse nome. Eles não usavam esse nome, perdão, porque Deus sempre foi conhecido. Mas quando Jesus morreu, os anjos, além de usar o poder que eles já têm, que a glória que Deus deu para eles, a Bíblia diz que o homem foi feito em menos glória que o homem, significa que o anjo tem um grande poder. Como é que Jacó conseguiu lutar com um anjo? Um anjo que luta com demônios da Pérsia. Vai lutar com um homem, o homem vai lhe vencer. Porque o anjo estava fora da sua jurisdição. Quem estudou direito aqui sabe, eu sou bacharel. Amém. O que é jurisdição? Fora da tua área de atuação. A terra não era a área dele de atuação. Significa, para o anjo operar na terra, aqui não vou entrar em outro assunto, é ministério dos anjos, eu tenho que dar ordem ao anjo. Por isso a Bíblia está dizendo que ao redor daqueles que temem o Senhor, se acampa o anjo. E ele lhes livra do mal. E a Bíblia diz que os anjos trabalham a favor daqueles que vão herdar o reino de... Quer dizer, o anjo é teu trabalhador. Você está aqui, mas ele já está a limpar a rua para você. Está a tirar todas as minas, todas as bombas. Está a arrancar todos os acidentes do caminho. Por quê? O anjo trabalha para você. Amém. Nunca adore um anjo. O apóstolo Paulo nos proibiu isso. O anjo foi feito de menos. Mas por que eu estou a falar isso? Para dizer que mesmo Deus, para efetivar o seu plano no mundo, ele não pôde descer assim. Deus desceu, entrou dentro de uma mulher. Porque a mulher é o único portal para você entrar na terra. A mulher é o único caminho para você entrar no mundo. Por isso é que a mulher é o maior inimigo de Satanás. Por isso é que as mulheres, aqui na igreja tem mais mulheres. A mulher que mais sofre. A mulher que é mais perseguida. Porque a mulher, é dela que veio a profecia, que ia nascer alguém, que ia pisar a cabeça da serpente. Então Jesus, para entrar no mundo, teve que entrar através de uma mulher. Por quê? Espíritos não têm poder de agir na terra se o homem não der acesso para ele. Por que eu estou a dizer isso? Para dizer que se demônios podem possuir corpo, Deus também pode possuir o teu. E Deus quer te possuir nessa noite. Você vai ficar possesso de Deus. Você vai receber uma legião de Deus. Ai, ai, ai. Você quer uma legião aí? Oh, glória. Deus quer derramar essa glória sobre nós. Deus não pode trabalhar nesse mundo sem nós. E Deus quer derramar essa unção nessa noite e estou a terminar sobre você. Deus quer derramar a unção de Zacar sobre você. A unção de Zacar é aquela unção que te dá a capacidade de conhecer o tempo e as estações. E saber aquilo que vai acontecer amanhã. Deus quer que você perceba o tempo que nós estamos e o que é que está por vir. Deus vai derramar os dons dessa semana. Mas Deus queria que eu te pregasse, que você parasse e entender que o mundo está a morrer. E que esse movimento profético não é só um dom, mas é um exército. Por isso é que eu vi assim. Eu não coloquei essa roupa à toa. Eu normalmente sou aqueles pastores tipo Batista, gosta de pregar de terno. Sou muito correto nessas coisas. Mas coloquei isso para vos mostrar que o movimento profético é um exército.
que Deus está a levantar. Deus está a levantar um exército nessa igreja. Alguns vão sair daqui, a vida deles vai continuar da mesma forma. Por quê? Cultos, conferências não mudam a vida de ninguém. Mas as decisões que são tomadas dentro das conferências é que muda as histórias dos homens. Nenhum culto nunca mudou a minha vida. Nenhuma pregação. Mas as decisões que eu tomo através das pregações. E eu digo, Deus, hoje eu aceito. Se você não abrir o teu coração nessa noite para receber essa glória. Se você dizer, não vou me empolgar. Você não vai receber. Se coloque em pé. Quem compreendeu essa palavra? Quem gostou dessa palavra? Prega isso onde você for. Esse conhecimento é para você passar para outras pessoas. Essa semana vamos ter um mover profético. Amanhã vamos ter o apóstolo Maurício, né? Amanhã vamos ter o apóstolo Maurício que prega sobre ativação profética no ágape. Um homem, como dizem aqui no Brasil, embaçado. Eu, como sou de casa, só queria colocar bases. Só apenas um João Batista que veio preparar o caminho. Para os jesuítas virem. Amém. Eu sou de casa, também quero receber. Amém. Mas você crê na glória que está aqui? Quantos querem essa chuva de glória? Começa a refletir em tudo que você viu aqui naquela imagem. De alguém morto aqui no chão. Comece a imaginar, enquanto as igrejas estão brigando, e o mundo está morrendo de lado. Comece a imaginar. Comece a trazer essa imagem para você. Comece a trazer essa imagem para você. Todos ficam concentrados na sala, até os obreiros. Ninguém precisa ficar desconcentrado. O Espírito Santo vai tomar controle da sala. Até os intercessores. Deus quer te visitar. Fica concentrado. Feche os teus olhos. Comece a imaginar naquela imagem